Daniel, capítulo 13. Havia um homem que morava na Babilônia, chamado Joaquim. Ele havia desposado uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, muito bela e temente a Deus. Seus pais também eram justos e haviam educado a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um jardim contíguo à sua casa. A ele acorriam os judeus, porque era o mais ilustre deles todos. Naquele ano haviam sido designados como juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais falou o Senhor. A iniquidade saiu da Babilônia dos anciãos que só aparentemente guiavam o povo. Esses 2 frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão a julgar vinham a eles. E acontecia que, ao retirar-se o povo pelo meio-dia, Susana costumava entrar para um passeio no jardim de seu esposo. Os 2 anciãos que a observavam diariamente enquanto ela entrava e passeava, começaram a desejá-la. Perverteram assim a sua mente e desviaram seus próprios olhos, de modo a não olharem para o céu e não se lembrarem dos seus justos julgamentos. Ambos ardiam de paixão por causa dela, mas não comunicavam um ao outro o seu tormento. Eles sentiam vergonha de revelar a própria paixão, isto é, o fato de quererem deitar-se com ela, mas diariamente se escondiam com avidez procurando vê-la. Certa feita disseram um ao outro: "Vamos para casa, pois é hora do almoço." De fato, saindo, separaram-se. Mas, tendo ambos voltado, encontraram-se no mesmo lugar e, perguntando um ao outro o motivo, confessaram a própria paixão. Então, de comum acordo, combinaram o momento em que poderiam surpreendê-la sozinha. E sucedeu que, enquanto esperavam um dia favorável, ela entrou, como fizera nos dias anteriores, acompanhada apenas de 2 meninas, e pensou em tomar banho no jardim porque fazia calor. Não havia ninguém ali, exceto os 2 anciãos que, escondidos, a espreitavam. Ela disse então às meninas: "Trazei-me óleo e bálsamo e fechai a porta do jardim, porque vou banhar-me." E elas fizeram como lhes fora dito. Fecharam cuidadosamente as portas do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de buscar o que lhes fora ordenado, e não perceberam a presença dos anciãos, que se achavam escondidos. Apenas saíram as meninas. Levantaram-se os 2 e correram para ela, dizendo: "As portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê e nós te desejamos. Por isso consente e deita-te conosco. Se recusares, testemunharemos contra ti que um moço esteve contigo e que foi por isso que afastaste de ti as meninas." Susana gemeu, dizendo: "Estou cercada por todos os lados. Se fizer isso, aguarda-me a morte. E se não o fizer, não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim cair inocente em vossas mãos do que pecar diante do Senhor." Gritou então Susana em alta voz, mas os 2 anciãos também gritaram contra ela. Enquanto um deles corria para abrir as portas do jardim, ao ouvirem a gritaria no jardim, os familiares precipitaram-se pela porta lateral para ver o que acontecera com ela.
Quando, porém, os anciãos deram a sua versão dos fatos, os empregados sentiram-se profundamente envergonhados, porque jamais se dissera algo semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, ao reunir-se o povo na casa de Joaquim, vieram também os dois anciãos, cheios de iníquo propósito contra Susana, pretendendo condená-la à morte. E assim falaram diante do povo: mandai chamar Susana, filha de Elcias, a que é mulher de Joaquim. Chamaram-na, pois, e ela compareceu. Vieram também seus pais, seus filhos e todos os seus parentes. Ora, Susana era muito delicada e bela de rosto. Como estivesse velada, aqueles malvados ordenaram que lhe retirassem o véu, a fim de que poderem se fartar-se de sua beleza. Entretanto, choravam os que estavam com ela e todos os que a viam. Então, levantando-se no meio do povo, os dois anciãos impuseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Ela, chorando, olhava para o céu, porque o seu coração tinha confiança no Senhor. Falaram então os anciãos: enquanto passeávamos sozinhos no jardim, essa mulher entrou com 2 servas. Depois, fechou as portas do jardim e despediu as servas. Nesse momento, aproximou-se dela um jovem que estava oculto, o qual deitou-se com ela. Nós que estávamos em um canto do jardim, ao vermos a iniquidade, corremos sobre eles. Chegando a vê-lo juntos, quanto a ele, não conseguimos agarrá-lo porque era mais forte do que nós, e tendo aberto as portas, saltou para fora. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era o jovem, mas não quis dizê-lo a nós. Disto somos testemunhas. A assembleia creu neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e julgaram-na réu de morte. Susana clamou então em alta voz, dizendo: Deus eterno, que conhece as coisas ocultas, que sabes todas as coisas antes de sua origem, tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Eis, pois, que morrerei, não tendo feito nada do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. E o Senhor escutou a sua voz, enquanto a levavam para fora a fim de ser executada. Suscitou Deus o Espírito Santo de um jovem adolescente chamado Daniel, o qual clamou em alta voz: Eu sou inocente do sangue dessa mulher. Voltou-se então todo o povo para ele, dizendo: Que palavra é esta que acabas de proferir? E ele, de pé, no meio deles, respondeu: Tão insensatos sois vós, israelitas, sem julgamento e sem conhecimento claro, condenastes uma filha de Israel? Voltai ao lugar do julgamento, pois é falso o testemunho que esses homens levantaram contra ela. E o povo todo voltou apressadamente. E os outros anciãos lhe disseram: Senta-te no meio de nós e expõe-nos o teu pensamento, pois Deus te deu o que é próprio da ancianidade. Disse-lhes então Daniel: Separai-os bastante um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados um do outro, clamou o primeiro deles e disse-lhe: Tu, que envelheceste no mal, agora aparecem os teus pecados que cometeste no passado. Fazendo julgamentos injustos, condenavas os inocentes e absolvias os culpados, apesar de o Senhor dizer: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Agora, pois, se é que a viste, dize-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. E ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Retrucou-lhe Daniel: Mentiste perfeitamente contra a tua própria cabeça, pois o anjo de Deus, já tendo recebido a sentença da parte de Deus, te rachará pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá,
A beleza te extraviou e o desejo perverteu o teu coração. Assim procedieis com as filhas de Israel e elas, por medo, se entregavam a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu à vossa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de qual árvore os surpreendeste entretendo-se juntos? E ele respondeu, debaixo de um carvalho. Retrucou-lhe Daniel, mentiste perfeitamente tu também contra a tua própria cabeça, pois o anjo de Deus está esperando com a espada na mão para te cortar pelo meio, a fim de acabar convosco. Então a assembleia inteira prorrompeu num clamor em alta voz, bendizendo ao Deus que salva os que nele esperam. E levantaram-se contra os dois anciãos, porque Daniel, por sua própria boca, os havia convencido de falso testemunho, e fizeram com eles da maneira como haviam maquinado perversamente contra o próximo. Agindo segundo a lei de Moisés, mataram-nos, portanto, e assim foi poupado o sangue inocente naquele dia. Então Eucias e sua mulher elevaram um hino a Deus, por causa de sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, porque nada de torpe havia sido encontrado nela. Quanto a Daniel, desse dia em diante tornou-se grande aos olhos do povo.